O pastor Freitas, ele traz uma mensagem riquíssima e poderosa com o tema Como ser cheio do Espírito Santo. Você sabe como ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Se ainda não sabe, eu convido você a ficar até o final desta mensagem, porque é importante você conhecer sobre o assunto, tá bom? Então, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo a partir de hoje, a partir desse momento que você assistir esta mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe. Só lembrando que o link da mensagem completa vai estar aqui na descrição para que você possa acompanhar na íntegra esta mensagem que foi realizada pelo pastor Freitas. Então, acompanhe aí neste exato momento. Ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que receber dons espirituais. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida totalmente conectada com Deus e dependente da direção do Senhor em nossa vida. E Deus tem conduzido a sua igreja para a conclusão da obra da evangelização nesta terra. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículos de 5 a 11. Esse primeiro texto da Bíblia nos fala que o Espírito Santo habita em nós. É através da habitação do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus que o Espírito de Cristo nos enche e faz com que sejamos capacitados, através da atuação de Deus, através do poder de Deus na vida. Esse texto da Bíblia é muito importante, veja só. Os que vivem segundo a carne e se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito e se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do Espírito Santo que habita em vocês. Existem cristãos que vivem perguntando: como é que eu posso ficar cheio do Espírito Santo? Existem pessoas que perguntam como o poder do Espírito Santo pode tornar real em minha vida. Esta é uma preocupação muito importante. É muito bom alguém desejar ser cheio do Espírito Santo. Mas quando a gente lê o Novo Testamento e analisa a história dos primeiros cristãos, os cristãos da igreja primitiva, essa preocupação não havia, porque eles tinham o Espírito Santo em sua vida. Eles eram guiados pelo Espírito de Deus. O fato, no século 21, o fato de algumas pessoas estarem confusas sobre esse assunto, infelizmente, é uma prova triste do baixo nível espiritual nos dias em que vivemos.
Através dos ensinos da palavra de Deus, nós temos uma citação pequena do livro Atos dos Apóstolos, na página 49, onde a mensageira da igreja remanescente diz assim: a todos os que aceitam a Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem como Consolador, Santificador, Guia e Testemunha. O ensinamento do Novo Testamento de como ficar cheio do Espírito Santo envolve 3 evidências: missão, submissão e fidelidade. Nós necessitamos ter foco na missão. E quando se fala em missão, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nos fala muito bem sobre isto. Eu gostaria que você, ao abrir a palavra de Deus em Atos 2, permanecesse com a Bíblia aberta em Atos 2. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo e analisar este assunto de forma interessante. Atos 2, versos de 5 a 11. Quando os apóstolos foram batizados pelo Espírito Santo no Pentecostes, aqueles homens foram transformados em verdadeiros atalaias, pregadores, falando em outros idiomas, pregando a palavra de Deus numa língua que não era a sua língua original, nativa, mas as pessoas que ali estavam ouviam a palavra de Deus claramente. Atos 2, versículos 5 a 11. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. E assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um deles ouvia na sua própria língua. E eles estavam atônitos e admirados. Eles diziam: vejam, não são estes galileus, todos estes que aí estão falando? Como? Como então os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos e lamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e também romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como é que os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? O milagre de Deus. Nós somos missionários. E os missionários de Deus no mundo inteiro, em vários idiomas, em várias línguas, pregam o Evangelho. São chamados para anunciar as grandezas de Deus. Mas além de idiomas aprendidos para pregar o Evangelho, Deus pode realizar o milagre na vida das pessoas. E no alto clamor e na conclusão da mensagem do Evangelho neste mundo, Deus fará maravilhas. Sabe, queridos, o que nós precisamos entender, o que nós precisamos mais entender é que Deus nos deu o Espírito Santo para cumprir a missão. Precisamos ter foco na missão. No Pentecostes, o Espírito Santo concedeu o verdadeiro dom de línguas aos apóstolos. Sabe para quê? Para que eles pudessem atuar como mensageiros de Deus. Vocês ouviram aqui o irmão Marcelo, ancião desta igreja, fazendo um anúncio e convocando a igreja para o dia do reencontro. O agir de Deus através de cada um de nós. A palavra de Deus sendo levada a pessoas que precisam
reviver a sua vida espiritual com Cristo. O Espírito Santo foi dado, e o dom de línguas naquela ocasião foi um milagre na vida dos apóstolos, para que pessoas de todas as nações entendessem a mensagem do Evangelho. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo cada dia, para sermos guiados por Ele na comunicação da mensagem de Deus aos nossos amigos, aos familiares, a pessoas que necessitam ouvir a palavra do Senhor. É o Espírito Santo que nos habilita a pregar a mensagem da salvação às pessoas. E quando eu aceito a Cristo como Salvador e Senhor de minha vida, o Espírito Santo habita em mim. E Ele me capacita a ser um mensageiro de Sua palavra. A vontade de Deus é que você e eu, é que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, capacitados por Ele, para sermos uma testemunha viva do poder de Deus, através da mensagem, da pregação da mensagem do Evangelho. A obra do Espírito Santo tem estes 3 objetivos: capacitar pessoas para serem testemunhas, guiar a vida dos seguidores de Cristo e promover submissão a Deus, entrega da vida a Deus, inteira submissão. E submissão significa renúncia. Ser submisso a Deus significa renunciar ao mundo. Atos 2, 37 e 38. Quando o apóstolo Pedro e os demais apóstolos pregaram naquela ocasião do Pentecostes. Quando aquelas pessoas que ali estavam ouviram a mensagem do apóstolo Pedro e dos demais. Quando eles ouviram isto, verso 37, capítulo 2 de Atos, ficaram muito comovidos. Ficaram com o coração compungido. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Submissão significa renúncia. Renúncia do eu. Renúncia das coisas deste mundo. Submissão é renúncia do eu para deixar Cristo atuar como Senhor de minha vida. Queridos irmãos, querida igreja, para ser cheio do Espírito Santo e ser guiado por Ele, temos de colocar Cristo no centro de nossa vida. É Cristo, não eu. Mas para que isto aconteça, é necessário em primeiro lugar, é necessário arrepender-nos do pecado. Não é suficiente compreender que somos pecadores. Nós precisamos confessar a Cristo os nossos pecados e arrepender-nos verdadeiramente. Porque muitas pessoas sabem que são pecadoras. Muitas pessoas podem até fazer uma lista dos pecados que elas cometem. E às vezes ficam tristes e querem mudar de situação. Até gostariam de mudar, mas não conseguem. Sabe por quê? Porque não confessaram com sinceridade, nem se arrependeram verdadeiramente. E há uma diferença entre confessar os pecados e se arrepender deles. Porque confessar é admitir diante de Deus que houve um erro na minha vida e eu preciso do seu perdão. Isso é confissão. Confessar é abrir o coração a Deus e dizer que é pecador. Arrepender é muito mais do que isto. Arrepender significa que, além de renunciar, além de confessar a Deus o pecado, você está disposto a aceitar o poder de Deus em sua vida para uma mudança de direção.
Arrepender-se implica em uma completa mudança da vontade e da atitude. É mais do que confessar, porque é abandonar o pecado e aceitar a cruz de Cristo por amor e obediência a Deus. Na prática, funciona mais ou menos assim. Se eu tenho maus pensamentos, então eu decido em oração, pela graça de Cristo, colocar na minha mente textos da Bíblia. Na prática, a renúncia funciona mais ou menos assim. Se eu maltratei alguém, decido pela graça de Cristo em oração, que é preciso fazer tudo o que é possível, tudo que está ao meu alcance, para obter o perdão e demonstrar amor a esta pessoa. Na prática, funciona assim. Se a minha vida é uma vida que não agrada a Deus, eu oro ao Senhor e decido colocar a vida em harmonia com a sua vontade. Eu decido dizer a Cristo que a vontade do Senhor em minha vida, por sua palavra, seja feita. A orientação da Bíblia é esta: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado, recebendo o Espírito Santo, vivendo uma vida vivificada. Cada um de nós precisa fazer uma completa entrega a Cristo cada dia. Submissão a Deus. Ficar com o coração compungido, ficar comovido, significa dizer: Senhor, eu sou teu, qualifica-me. Eu não posso mudar a minha natureza, mas tu podes. O Espírito Santo pode me transformar. Ficar com o coração comovido significa dizer: capacita-me, Senhor, com o Espírito Santo. Senhor, eu estou à tua disposição. Transforma-me, santifica-me, santifica o meu coração. Porque o princípio da entrega a Cristo é como um compromisso no casamento. É uma aliança. Atos 2, 42 a 44. A palavra de Deus diz assim, falando de como viviam os convertidos da igreja apostólica, a palavra de Deus diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, perseveravam no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos milagres, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Quando nós nos submetemos a Deus, então nós aprendemos o segredo de andar pela fé. E ao nos tornar discípulos de Cristo, o Espírito Santo nos capacita a viver pela fé. E viver pela fé é crer e perseverar. É permanecer com Cristo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam nas orações. Eles perseveravam na comunhão espiritual e fraternal. Crer em Cristo e perseverar nos ensinos de Cristo é viver pela fé. Meu querido irmão e irmã, queridos irmãos da minha igreja, esta é uma das características da igreja remanescente, a perseverança. Não desanimemos. Possamos orar a Deus cada dia para que o Espírito Santo reavive a nossa fé e vivamos em fidelidade a Deus. Viver pela fé é crer em milagres. Em cada alma havia temor e muitos milagres eram feitos. Os milagres eram realizados por Deus
através dos apóstolos. Não esqueça disto. Deus é especialista em realizar milagres, mas Ele usa você, Ele usa a mim, Ele usa pessoas consagradas que, em nome de Cristo, possam falar e orar. E Deus então opera através dos milagres da fé. Viver pela fé é crer no amor fraternal. A Bíblia diz que todos os que estavam juntos, todos os que criam, estavam juntos. E eles tinham tudo em comum. Eles eram uma comunidade de irmãos. Eles eram uma comunidade que viviam pela fé juntos, como irmãos em Cristo. Eram amáveis, eram confiantes, estavam unidos e fiéis a Deus cada dia, vivendo pela fé. Nós estamos nos aproximando, profeticamente nós estamos nos aproximando dos últimos dias da história deste mundo. Quando a gente analisa o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, um livro profético, a gente percebe que, de acordo com a profecia dos 7 selos, nós estamos vivendo entre o capítulo 6 e o capítulo 8 do Apocalipse. O capítulo 6 do Apocalipse fala dos sinais da volta de Cristo. O capítulo 8 apresenta o 7º selo, a abertura do 7º selo, sendo a vinda do Senhor Jesus, com todos os anjos. Haverá silêncio no céu por quase meia hora profética. Sabe onde nós estamos vivendo? No capítulo 7 do Apocalipse. O período do selamento. O selamento do povo de Deus. A unção do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo na vida da igreja, para cumprir o alto clamor, para terminar a pregação do Evangelho, e Jesus vir em glória e majestade para buscar o seu povo. Amém? Deus seja louvado por isto. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar na íntegra, tá bom? E convido você a fazer parte desse canal, se inscrevendo, deixa aí o teu like, deixa o teu gostei, porque quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é bom e ele recomenda esse vídeo para mais pessoas. Então, deixa aí o teu like. E comenta e compartilha e que Deus te abençoe neste exato momento.